Boa noite, quarta-feira, dia 14 de outubro. Estamos mais uma vez reunidos, amparados pela nossa mentora da Casa de Maria de Madalena, nossa irmã Maria Madalena, para mais uma vez buscarmos a ampliação dos nossos entendimentos sobre a questão do plano espiritual. Nesta noite, vamos trabalhar com o Livro dos Espíritos, fazer nossa leitura de uma das questões do Livro dos Espíritos, buscando o nosso melhor entendimento dentro das nossas possibilidades que o nosso estágio evolutivo permite, né? Já temos alguns irmãos conectados conosco. Vamos aos nossos cumprimentos de boa noite, Emílio. Boa noite, Emílio, Rejane. Boa noite. Boa noite, Ana Cláudia. Cida, boa noite. Imaginamos todos com saudade, né, do retorno às atividades da casa. Boa noite, Elizabeth. Que nós também estamos, inclusive tivemos uma reunião de diretoria ontem, Nana Santos, Silvana, estamos preocupados aí em providenciar o retorno, estamos trabalhando nesse sentido, e também com a preocupação de mesmo no caso do retorno, caso consigamos retornar, que vamos conseguir mais cedo ou mais tarde, mas consigamos retornar já, que possamos continuar transmitindo as nossas reuniões, para que aquelas pessoas que passaram a nos acompanhar através das lives possam continuar nos acompanhando, né? É muito bom esse encontro, que ampara e fortalece a todos nós, mas ainda, de acordo com o nosso estágio de desenvolvimento, ainda somos espíritos, numa fase muito inicial desse aprendizado, desse contato com a doutrina, desses esclarecimentos, ainda muito ligado às questões materiais. E a presença na casa ainda é uma forma importante para a gente, até porque toda a energia que paira naquele ambiente, toda uma energia que se concentra naquele ambiente, promovido por nossos amigos da espiritualidade, essa energia chega até nós quando estamos na casa, chega até nós também nesses momentos, mas nós ainda somos mais sensíveis a essa energia quando estamos ainda na casa. Boa noite, Rosana. Boa noite, Luiz Carlos. Sempre bom a presença de todos. Ótimo. Então vamos começar a nossa Luciene, uma vez já está presente. Vamos fazer a nossa prece e, a seguir, vamos a nossa leitura e busca de entendimento sobre o Livro dos Espíritos. Pai de misericórdia, Pai de amor, obrigado por mais essa oportunidade que nos dá de, amparados por esses amigos da espiritualidade que estão junto a nós, buscarmos o melhor entendimento, a melhor compreensão, para que, fortalecendo a nossa razão, o nosso raciocínio, possamos tomar as melhores decisões na direção da nossa caminhada, na direção da nossa evolução, buscando nos aproximarmos de Ti. Que esses esclarecimentos fortaleçam a nossa razão, o nosso entendimento, para que possamos, nessas decisões, não sofrer sob a responsabilidade delas, né? Não nos equivocarmos nessas decisões e assim não assumirmos o ônus desses equívocos, e possamos tomar essas decisões com responsabilidade.
que os bons amigos nos orientem, nos amparem, e principalmente que levem todas essas energias, toda essa bênção, todos esses sentimentos que invadem a cada um de nós nesse momento, aqueles irmãos menos afortunados, aqueles irmãos que ainda não conseguem estar aqui junto conosco, nos acompanhando, participando conosco desses momentos, ouvindo essas palavras que são trazidas pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, por essas obras que visam nos esclarecer. Que tenhamos uma noite boa de esclarecimento e fortalecimento. Que assim seja. Bom, caros, vamos então hoje praticamente terminar um ponto, que é o ponto que é a questão 942 do Livro dos Espíritos, que aborda, ainda no ponto, né, temor da morte. A gente vai fechar o item temor da morte, para que possamos prosseguir no nosso estudo. Então, vamos hoje abordar o item 5, temor da morte, né? Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das Penas e Gozos Terrestres. Nós estamos abordando lá o temor da morte e terminamos ele hoje. Já na semana que vem teremos o desgosto da vida, suicídio. Então, hoje nós temos a questão 942, em que Kardec leva aos espíritos a seguinte pergunta: pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam de lugares comuns, de sediças, que são coisas antigas, verdades antigas, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. Então, essa é a pergunta de Kardec, né? Há pessoas que achem banais esses conselhos para ser feliz na Terra, que vejam nele lugar comum ou verdades antigas, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. E aí vão ver o que os espíritos vão colocar. Lembrando que essa questão, ela está... São duas questões apenas no temor da morte, a 941, que foi tratada na semana passada pelo nosso irmão Ronaldo, que discorreu muito bem sobre ela, né? E agora a 942. E agora ele faz menção à resposta da 941, que é uma resposta bastante grande. Talvez nós tenhamos que voltar lá para lembrar de alguns aspectos, mas se for necessário nós faremos, tá? Mas vamos ver qual é a resposta dos espíritos a essa questão. Há essas pessoas que acham banais esses conselhos para ser-se feliz na Terra e que acreditem, né, que vejam como o segredo para ser-se feliz saber suportar cada um a sua desgraça. Aí o que os espíritos respondem? Há as que isso dizem e em grande número. Olha que interessante, né? Então, não é simplesmente não. E não são poucas, são muitas pessoas. Mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédios, continuando a apanhar indigestões. Então, o médico prescreve a dieta, mas o paciente não assume aquela dieta. Ele quer a cura, mas não quer fazer o que a orientação que recebe. Isso é uma questão muito ainda comum aqui no nosso planeta, no nosso nível de desenvolvimento, por dois motivos, né? Um, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência de achar que nós entendemos de tudo. E aí contestamos, no caso aqui, o médico, ou contestamos as verdades que são trazidas pela espiritualidade para a gente, né? E a outra questão diz respeito à nossa
dificuldade em dar conta, né, em cumprir as nossas questões, em fazer o que é preciso, em nos lançarmos, em nos esforçarmos para dar conta das nossas questões. Então, nós temos esses dois aspectos pesando. Lá na questão 941, que se vocês lembram, na semana passada, né, desenvolvida lá pelo nosso irmão Ronaldo, é uma questão bastante densa, a resposta, e ela esclarece alguns pontos, né? Então, vamos dar uma olhadinha lá na questão 941, nessa questão, na 941, para a gente ver, né? Lembra a questão? A pergunta foi: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? E aí, a resposta dos espíritos, ela fala... Está aqui. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Que queres? Procuram persuadi-las. Se procuram persuadi-las quando crianças... Então, o Ronaldo lembrou muito bem a questão, né? De quando nós éramos crianças, nós tínhamos muitas coisas, né? Papai do céu vai te castigar, isso é pecado, uma série de coisas que foram colocadas para a gente, né? Isso não foram colocadas por maldade, foram colocadas porque o nível de entendimento das pessoas que circulavam, que estavam junto de nós, e nós, entendia dessa forma, né? Isso vem lá de trás dos ensinamentos que nós recebemos. Não esqueçamos que os primeiros mandamentos, eram os 10 mandamentos, eram bem objetivos, bem diretos. Não faça isso, não faça aquilo, não vai lá. E depois a gente vem substituir por amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então vem já para um outro nível de entendimento. Então, nós temos aí níveis diferentes de entendimento. Seria como a gente perguntar assim: é possível que todas as crianças consigam fazer uma conta de divisão e de multiplicação? Não. Não é possível a todas as crianças fazer uma conta de multiplicação e divisão. Algumas que já chegaram a um determinado estágio lá do aprendizado da matemática já conseguem fazer, já estão começando a passar pelas operações mais simples, a soma, a subtração, chegaram na multiplicação e divisão. A mesma coisa em termos de entendimento para cada um de nós. Nós ainda temos questões que nós ainda não conseguimos entender. Algumas nós passamos a entender há pouco tempo. Então, vamos ver assim. Todos nós acreditávamos, entendíamos, tínhamos clareza com relação à reencarnação? Não. A reencarnação vem ficar claro para a gente mais recentemente, quando a gente vem estudando, quando a gente vem buscando entender um pouco mais através do Espiritismo, né? O Ronaldo lembrou que todos nós, ou grande parte de nós, e eu me incluo também, viemos do catolicismo, né? Com aquelas orientações trazidas pelo catolicismo, pelo entendimento trazido pelo catolicismo, que não fala em reencarnação. Então, para a gente, chegou um momento do nosso crescimento, e a resposta fala isso, né? Sucede, então, que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo tem, e aí quando fala se algum juízo tem, se elas já conseguem pensar um pouco mais, se elas questionam, elas não podem mais admitir algumas questões. E aí as pessoas seguem dois caminhos, né? No caso aqui, que ele propõe, né? Umas se tornam ateias ou materialistas. Por quê? Porque aquelas orientações se mostram insuficientes para a nossa razão. E aí a gente segue buscando outra explicação para essa questão. Tá? Continua ainda na 941. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, né, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Era o que era dito para a gente, né?
E a gente ouve ainda hoje, né, vai arder no fogo do inferno, essas questões todas como uma coisa única, né? E nós hoje, já para o nosso nível de entendimento, não cabe mais isso. Como é que um pai vai permitir que nós fiquemos ardendo no fundo, sem nos consumirmos, para a eternidade? Não é possível, né? E aí a resposta continua. Ao justo, né? Então aquele que já se comportava de acordo, quer dizer, se ele já é justo, ele já está alinhado com os pensamentos cristãos, ele já está mais próximo disso. Então nenhum temor inspira a morte, porque a fé tem ele a certeza do futuro. Então, com a fé, ele tem certeza de que o futuro vai acontecer, porque eu acredito, né? Aquela fé que vem se fortalecer, que vem se tornar uma fé raciocinada com o nosso estudo, com o aprendizado, com o entendimento que nós estamos buscando através dessas leituras. A esperança, falo contar com a vida melhor, com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que o mundo para onde terá que ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe será a temer. E aí ele cita a questão 730, que vale a pena a gente também rever, porque ela consolida todo esse entendimento nosso, né? Uma vez que a morte nos faz passar de uma vida, lá na 730 do Livro do Espírito, está lá na lei de destruição, tá? No item 1, destruição necessária e destruição abusiva. E aí foi feita a pergunta, Kardec fez a pergunta aos espíritos. Uma vez que a morte nos faz passar para uma vida melhor, nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta vida, sendo, pois, mais que desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão, né? Se a gente já tem o entendimento que a morte vai levar a gente para uma situação melhor, por que a gente ainda tem essa questão desse horror, dessa apreensão com a morte? E aí, o que os espíritos colocaram para a gente? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Desliga para mim. E me lembro muito bem que o Ronaldo abordou essa questão, né? Esclareceu bem, né? O que seria prolongar a vida, né? Cuidar da sua existência, fazer com que ela seja a mais duradoura possível. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, para que ele possa prolongar essa vida. Instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima, que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Realizar alguma coisa pelo seu progresso. Olha aqui, eu sou o protagonista, né? Eu vou fazer o meu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador, né? Aí tem muitas vezes a gente fala que, né, dei sorte, consegui e tal, porque ainda somos ingratos em função da falta de conhecimento, da falta de entendimento do quanto a mão de Deus está em tudo que acontece conosco. Nessa resposta aqui aparece uma palavra que vale a pena a gente observar, que é a palavra desânimo, né? Uma palavra que tem um sentido importante, que também foi abordado pelo Ronaldo, e que vale a pena a gente conversar um pouquinho a respeito, porque ela ajuda na nossa compreensão, né? Esse desânimo é aquela condição que nos impede de fazer alguma coisa, é aquele sentimento que está dentro de nós que nos impede de fazer alguma coisa. Só que esse desânimo pode ter uma série de razões, uma série de motivos. E eu me lembro bem que o Ronaldo falou que a gente tem que fazer.
temos que fazer, temos que fazer. É diferente. Devemos fazer? Sim, porque está escrito aqui, né? Realizar alguma coisa pelo seu progresso. Cabe a nós fazermos. Tá? Mas também somos responsáveis pelas nossas ações. Esse fazer alguma coisa pelo progresso. Eu não posso fazer alguma coisa que atrapalhe o meu progresso. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que ter responsabilidade com esse fazer. Então, quando eu falo aqui o desânimo, sim, o desânimo pode ser ruim, se eu não tenho uma causa para esse desânimo. Então, digamos que eu esteja biologicamente desequilibrado, e meus hormônios não estejam bem, e meu organismo não esteja bem. Isso me causa um desânimo, que tem um fundo biológico, que precisa ser tratado, que precisa ser trabalhado, né? Digamos que eu esteja cansado de estar tentando uma solução e aquela solução está difícil. Isso me gera um desânimo. Esse desânimo não vai ser suficiente para me levar a imobilismo, a não fazer nada. Eu tenho que lutar contra ele, sem dúvida. Tenho que procurar fazer. Mas não posso fazer qualquer coisa, não posso sair fazendo as coisas de forma desvairada. Por que nós temos o raciocínio? Não é para a gente usar a nossa inteligência? Então, temos que usar a nossa inteligência para fazer as nossas escolhas. Então, se eu resolvo, por exemplo, vamos abrir um comércio. Então, tá legal, vamos lá, vou abrir o comércio, simplesmente. Alugo uma loja, vou lá e abro. E aí eu não planejo, eu não verifico quais são as necessidades, não verifico as questões legais, não verifico como é que é o mercado, e aí vou sofrer com o quê? Com o fracasso dessa iniciativa. E aí vou ter uma conta no banco prejudicada, né? Porque eu investi dinheiro naquela questão, porque eu fiz sem responsabilidade. Então nós temos que tomar cuidado e fazer, sim, mas sempre fazer entendendo que no estágio de evolução que nos encontramos, nós somos responsáveis pelas nossas ações. E aí eu quero lembrar, gostaria de puxar aqui para a gente algumas orientações que vêm do plano espiritual ainda com relação a essa questão, né? Então, nessa aqui, na 730, a gente falou sobre isso. Depois, nós seguimos ainda na 941, ele continua falando, né? E aí cita a questão do homem carnal, né? Que é aquele mais preso à vida corpórea, né? O homem mais materialista, né? Que tem na Terra penas e gozos materiais e se prende a esse é o homem carnal. E ele segue falando do homem mais evoluído, que é o homem moral, que é aquele homem que já leva em consideração não só as questões dos gozos terrenos, que não leva só em consideração aquelas paixões factícias, né? Que a gente já vai levar em consideração as consequências. É esse homem que já tem o exercício do seu livre-arbítrio de forma consciente. Eu escolho, sim, mas eu sou responsável pelas minhas ações e devo buscar, assim, o melhor caminho para que essas ações não tenham consequências negativas, né? Eu tenho que ter sempre essa preocupação. E aí nós seguimos com uma pergunta que ajuda a gente a entender essa questão da responsabilidade. E ela está lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, né? Ainda no capítulo 6º, falando da marcha do progresso. Na questão 780, Kardec perguntou: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E aí nós já sabemos a resposta. Qual é a resposta do Kardec, dos espíritos, né? Decorre deste, ou seja, o progresso intelectual e o progresso moral, eles estão ligados, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral, ele vem do progresso intelectual, ele decorre do progresso intelectual, mas nem sempre logo de imediato.
E isso é porque aparece nas questões 192 e na questão 365 do Livro dos Espíritos, para quem quiser buscar. Não satisfeito, né? Kardec tem por hábito fazer isso, algumas questões ele tinha por hábito estender um pouquinho mais, né? Então, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral, né? Já que os espíritos decorre deste, né? Então, que o progresso intelectual decorre do progresso moral, ou vice-versa, do progresso moral decorre do intelectual, como é que pode essas coisas se relacionarem? E aí, o que os espíritos dizem para a gente? Opa! Deixa eu ver aqui. Cliquei no lugar errado. Eita. Vamos lá. Decorre deste, tá. Então, como pode? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Então, como é que o progresso moral vai depender do progresso intelectual? Porque eu passo a entender o que é o bem e o mal. Esse é um ponto. Então, se eu passo a entender o que é o bem e o mal, já começa a ficar mais claro para mim, né, por onde eu devo proceder, o que é bom, o que é ruim, o que é bem e o que é mal. O homem, desde então, pode escolher, já que eu entendo o que é o bem e o mal, é o uso do meu livre-arbítrio consciente. Então, está ligado com esse desenvolvimento. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quanto mais eu me esclareço, maior a minha responsabilidade pelos meus atos. Não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito aqui. Então, vamos fazer? Sim, vamos procurar fazer. Agora, sempre lembrando que nós temos essa questão da responsabilidade. Isso tudo vai se relacionar com as questões com as questões. Deixa-me me achar aqui. Isso tudo vai se relacionar com as questões da questão do medo da morte, por causa do nosso nível de entendimento, que está ligado ao nosso nível evolutivo. Durante a resposta dos espíritos a Kardec, é citada a questão que nós deveríamos mais aceitar, receber bem a morte do que lamentá-la, né? Porque nós sabemos que a vida continua, nós sabemos que a morte significa o cumprimento de uma etapa do nosso processo evolutivo, significa, no mundo terreno, por exemplo, o passar de ano na escola, né? A cada final de ano significa um paralelo aí com a nossa morte. Eu mudo daquele estágio, eu saio daquela série, saí da 5ª série e fui para a 6ª série. Então, quando nós morrermos, nós estamos dando um passo à frente na nossa evolução, quando nós desencarnarmos. Como isso nós conseguimos? Através dessa encarnação. Essa encarnação significa um determinado estágio nosso da evolução. Completou esse estágio, vamos preparar para a próxima. Vamos desencarnar, vamos para o plano espiritual, vamos reavaliar tudo que foi feito, vamos ver o que nós acertamos, o que nós erramos e nos prepararmos, programarmos uma nova encarnação para que possamos continuar. O que nós erramos, vamos tentar corrigir na próxima encarnação. O que acertamos, se for necessário, vamos consolidar na próxima encarnação. E aí nós vamos seguindo, buscando nos aprimorarmos, alcançando aí a condição do homem de bem, né? Aquele homem que está voltado para as questões cristãs. Bom, então eu espero que a gente tenha entendido, né, que a gente tenha ampliado um pouco a nossa visão desse entendimento da morte, né, do medo da morte, para que a gente possa seguir na nossa caminhada mais tranquilos, né, entendendo que a morte é essa mudança
de estágio em termos de evolutivo e nos preparando para que a gente possa realmente alcançar essa mudança de forma tranquila, bem, para que a gente... Quando a gente lê a Gênese, agora estou na dúvida, que estou lendo a Gênese e o Céu e o Inferno ao mesmo tempo, então às vezes eu me confundo. Tem os depoimentos de alguns espíritos, né? E tem um depoimento muito interessante do espírito Sanson, que foi um espírito que viveu na época de Kardec, enquanto estava encarnado na época de Kardec, trabalhou na Sociedade Espírita, e que se propôs a trazer informações do plano espiritual assim que desencarnasse. E ele o fez, né? No velório dele, ele já estava em condições de se comunicar, e se comunicou através do médium, trazendo informações do plano espiritual, né? Olha que morte tranquila, né? Então ele desencarna, no velório dele, ele já estava em condições, no plano espiritual, de se comunicar, né? Será que nós vamos estar tão bem assim? Ou ainda vamos precisar de passar por aquela perturbação, que para a gente vai ser um pouco mais longa? Segundo o relato dele, a perturbação dele foi de muito curta, né? Houve a perturbação, a transição do plano material para o plano espiritual, mas foi muito curta ao ponto de, no velório, ele já estar em condições, né? Então, nós precisamos alcançar essa condição, e é possível, depende de nós, depende da nossa preparação e do nosso desenvolvimento nesse sentido. Para isso, o Espiritismo se apresenta, é o Consolador, está aqui nos trazendo os esclarecimentos, as informações, nos ajudando a entender melhor essas questões. Bom, temos uma série de comentários já, alguns comentários longos, né? Não esqueçam de fazer, né? De participar ativamente, é bom para a gente. A Lu está dizendo boa noite, gratidão por mais uma oportunidade de aprendizado. A gratidão a gente eleva permanentemente ao nosso Pai, Lu. Somos gratos, sim, por podermos, né, estar aqui, por termos ânimo de estarmos aqui reunidos, né, por termos a nossa vontade e por podermos exercer essa vontade, estarmos em condições de exercer essa vontade, nos reunirmos, né, termos a internet hoje possibilitando a gente, termos a energia elétrica, termos um estado físico que permita a gente estar aqui, e aí somos gratos, sim, muito gratos, né? A Cida faz um comentário: tem muitas pessoas que têm uma inteligência intelectual elevada e a moral ser baixo ou nenhum. O que acontece com essas pessoas quando morrem? Ah, Cida, tudo bem. Eu tinha até separado, Cida, um slide que fala exatamente sobre esta questão. Então, deixa eu ver se é esse próximo slide aqui, da questão 871. Não é essa ainda. Acho que é uma outra depois. Não, Cida, tem uma questão que hoje eu estou preparando a nossa conversa, eu vi exatamente sobre isso. Já foi dito lá para a gente que nem sempre andam juntos, não é isso? O desenvolvimento moral e o desenvolvimento aqui. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue. Por que isso? Quer ver um exemplo claro para a gente, Cida? Nós tivemos recentemente... Deixa eu achar aqui minha tela. Nós tivemos recentemente, quer dizer, já não é tão recente, né? Lembra quando surgiu a questão da clonagem, né? Que o homem conseguiu desenvolver a clonagem? Foi um avanço científico, não foi? Mas o que aconteceu na humanidade? Nós
já começamos a pensar em clonar seres humanos. E aí houve uma discussão sobre o aspecto moral da clonagem. Então, teve, primeiro, a possibilidade científica da gente fazer a clonagem. Conseguimos. Dominamos a técnica da clonagem. Mas aí, moralmente, é viável, é legal a gente fazer a clonagem de seres humanos? Então, uma questão que foi a científica puxou a questão moral. Então, você vê que ela não anda junto, porque algumas pessoas queriam fazer a clonagem de seres humanos. Então, houve uma discussão a respeito. Então, é isso que a gente vê. Muitas pessoas, elas vão fazendo o desenvolvimento intelectual e nem sempre o desenvolvimento moral vem de imediato. Às vezes, há uma diferença de tempo, um lapso de tempo aí. Às vezes, normalmente, em cada encarnação, nós temos um desenvolvimento maior, ou moral ou intelectual. Eles não andam juntos. Eles não andam juntos, pela característica da nossa encarnação. Aquela encarnação é uma encarnação para você se aprimorar intelectualmente. Então, o intelecto vai estar na frente da questão moral. É óbvio que você pode puxar a questão moral para o entendimento teu até. Mas o que vai estar sendo alimentado, sendo estimulado, é a questão intelectual. Ou vice-versa. Naquela encarnação, você não vai ter um grande desenvolvimento intelectual, mas o teu desenvolvimento moral vai ser grande. É o objetivo das encarnações. Então, por isso que a gente tem essa diferença, Cida. A tua pergunta é muito legal. Pergunta, né? O que acontece com essa pessoa? Desculpa. O que acontece com essa pessoa quando morre? Ela vai avaliar e vai identificar. Olha só, eu tive um bom desenvolvimento intelectual ou moral. Na próxima encarnação, eu vou fazer agora o outro, o moral ou o intelectual. Então, há esse ajuste nas programações, né? Uma questão é, se eu faço o desenvolvimento intelectual, eu tenho as bases para fazer as minhas escolhas entre o bem e o mal, como foi dito. Então, eu assumo as consequências disso. Se eu deixo de fazer o desenvolvimento moral, eu já tinha essas condições. Então, em qualquer uma das situações, eu vou ter que assumir a responsabilidade pelos meus atos, né? Então, o que acontece com essa pessoa quando ela morre? Ela vai assumir a responsabilidade pelos atos dela. Porque um dos dois desenvolvimentos ela já tinha, que já permitia a ela fazer uma avaliação melhor daquela questão, tá? Espero que eu tenha conseguido alcançar a tua pergunta, Cida. Se não, é só você insistir que eu volto a ela. A Rejane pergunta, né? Afirma: a gente sabe tudo em relação à morte, mas, no fundo, nós a tememos. É verdade, Rejane. Embora nós já encontremos pessoas entre nós que não têm tanto temor da morte, não. E já encaram a morte de uma forma mais tranquila, né? Isso tem a ver com uma coisa que você vai lembrar que o Ataíde fala muito, né? Nosso irmão Ataíde. Tem a ver com a idade espiritual de cada um. Porque nós vamos consolidando esses conhecimentos, vamos consolidando essas experiências vividas em cada uma dessas encarnações. Então, vai chegar um momento para a gente, para todos nós, em que nós vamos entender a morte tranquilamente. É como se eu fosse fazer uma viagem. Estou indo fazer uma viagem e pronto, acabou, tranquilamente. Esse irmão, Samson, quando ele fala da morte dele, vejam no livro, prometo que depois eu digo qual é o livro certo, se é o Céu e o Inferno, se é a Gênese, acho que é Céu e Inferno, no final do Inferno. Ele já vê a morte com a maior tranquilidade. Ele vê a morte com a maior tranquilidade. Ele encara a morte com a maior tranquilidade. E olha só, foi um espírito que estava encarnado lá na época de Kardec, em 1850 e pouco. Né? 150, quase 160 anos atrás. Então, ele já tinha essa visão. Então, nós já temos irmãos que já veem a morte de forma mais tranquila.
alguns de nós ainda temos esse temor da morte, sim. Luiz Carlos coloca aqui também uma informação. Né? Irmão, realmente nem sempre o progresso moral está ligado ao intelectual, sem dúvida. Veja os cientistas na Segunda Guerra Mundial que fizeram a bomba atômica e depois experimentaram jogando duas no Japão, Hiroshima e Nagasaki, sem dúvida. Né? O nosso desenvolvimento, ele não vai ao mesmo tempo. Né? Uma coisa puxa a outra, de uma forma ou de outra. Né? Se nessa encarnação eu faço um grande desenvolvimento intelectual e pequeno moral, eu vou ter, na próxima encarnação, as consequências dos meus atos que eram inteligentes, mas de moral baixa, que vão me fazer o quê? Rever esses aspectos morais, repensar esses aspectos morais, para que eu reavalie e veja. Então, nós aprendemos ou pelo amor ou pela dor. Se eu não conseguir rever desta forma, de uma forma tranquila, eu vou sofrer, vou ter a expiação que vai fazer com que eu reveja essas questões. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai aprender. A Márcia Cristina Sabá faz uma pergunta para a gente. Intelectualidade elevada e moral lá embaixo. Na próxima existência, pessoas nessas condições terão um tipo... Então, na próxima existência, pessoas nessas condições terá que tipo de vida? Terá pouco acesso à instrução e mais situações em que se desenvolverá o caráter e a caridade? Márcia, foi o que a gente começou a comentar agora, né? Então, se eu tenho um desenvolvimento intelectual alto e tenho um comportamento moral, um desenvolvimento moral baixo, né? O que eu preciso? Na minha programação reencarnatória, na minha próxima encarnação, o que eu vou ter como objetivo? O que vai ser colocado como objetivo para a minha encarnação? Pode ser que eu não tenha essa consciência de eu fazer a minha escolha, né? A gente fala sempre que nós fazemos as escolhas, mas nem sempre é dessa forma, né? Qual vai ser o objetivo da minha encarnação? Puxar o meu desenvolvimento moral que ficou para trás. E como é que eu posso puxar esse desenvolvimento moral? Né? Não adianta subir mais o intelectual. Então, o acesso ao desenvolvimento intelectual, como você colocou, ele não vai ser enfatizado. Ele não vai ser estimulado. Vamos colocar assim. Vai acontecer alguma coisa? Sem dúvida nenhuma. Vou poder ter acesso ao desenvolvimento intelectual, mas não com prioridade. As minhas experiências, as minhas provas, as minhas expiações vão estar voltadas ao quê? A me estimular a reflexão sobre os aspectos de comportamento moral. Então, na próxima encarnação, eu vou ter estímulos para rever, para pensar, para analisar as questões de comportamento moral, para que eu possa desenvolver alguma coisa assim, nesse sentido. E aí os estímulos vão começar pelo bem, né? Através de exemplos, de pessoas próximas e tal, e podem terminar com as expiações, com aquelas dificuldades maiores que me fazem sofrer questões ligadas a esse desenvolvimento moral. E a Cida continua perguntando. Ótimo, Cida, manda ver. Mas para o espírito, desenvolvimento moral é melhor que venha primeiro do que intelectual? Cida, olha só, lembra que quando os espíritos responderam para a gente, eles colocaram assim: o desenvolvimento intelectual me permite ver o bem e o mal. E aí, a partir daí, eu faço a escolha. Então, eu preciso ter consciência do que é bom e do que é ruim, do que é bem e o que é o mal. E a partir daí, eu faço a escolha que é o desenvolvimento moral. Se eu faço a escolha pelo mal, eu sei que eu vou estar prejudicando alguém, eu sei que eu vou estar lesando alguém, eu sei que eu vou estar, de alguma forma, agindo contrário às leis do Cristo. E aí a questão moral baixa, né? Então, o desenvolvimento intelectual, ele tem que vir na frente. É ele que vai sustentar o desenvolvimento moral. Tá? Eu preciso primeiro ter a clareza.
Lembra que a nossa fé é raciocinada. O meu pensar, as minhas ações têm que derivar desse pensamento, desse raciocínio. E eu tenho que ter condições de raciocinar, eu tenho que ter os elementos que vão me permitir raciocinar. Então, vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Índios antropófagos, né? Índios que se alimentavam de... Vamos falar se alimentavam de carne humana. Nós podemos condená-los por eles se alimentarem de carne humana? Naquele nível de desenvolvimento deles, eles entendiam que podiam comer carne humana, que era normal comer carne humana. E aí se alimentavam de carne humana. Para o nosso nível de entendimento, não mais. Né? Então, a gente vê que primeiro houve o quê? Desenvolvimento intelectual, para depois vir o desenvolvimento moral. Então, o intelectual é importante. Quando o Espiritismo propõe a gente estudem, e eles dizem para a gente estudem, não falam só para estudar o Espiritismo, não. Eles falam para a gente estudar tudo, que é para a gente ter uma visão mais ampla do mundo. O egoísmo está muito ligado a essa situação de falta de visão limitada. O que é o egoísmo? Eu só me vejo eu dentro do mundo, não vejo mais nada dentro do mundo. E aí eu não me lembro que existe uma África, tem que a segunda onda de Covid está acontecendo na Europa. Eu não me lembro dessas outras coisas que acontecem pelo mundo. Eu não tomo conhecimento, porque eu sou o centro, só importo comigo. No momento que eu vou ampliando a minha visão e vou vendo o mundo de uma forma maior, vou tendo uma visão mais ampla, o conhecimento vai ampliando a minha visão, eu vou vendo que eu faço parte, sou uma parte importante, sim, mas sou uma parte muito pequena desse universo. Então, vamos pensar na questão do intelectual na frente, sim. Cris Araújo faz uma afirmação, vamos lá. Por mais que eu me prepare para o desenlace da vida, tenho muito apego, principalmente pelos meus filhos, e assumir ainda essa minha falta de amadurecimento. Sim, Cris, nós não mudamos da noite para o dia. Não mudamos. A gente já entende algumas coisas, mas são coisas que a gente vem repetindo há muitas encarnações, então a gente não vai conseguir mudar rapidamente assim. O que é importante? A gente continuar refletindo sobre essas coisas, nos trabalhando sobre essas questões. Então, você identifica aí a questão do apego pelos filhos, né? Então, começa a refletir sobre isso, né? Lembra que os filhos, na verdade, são irmãos que foram colocados sob a tua responsabilidade nesta encarnação pelo pai, para uma tarefa que você, ao desencarnar, já terá cumprido. Por isso está desencarnando. Né? Então, desencarnou, o que você fez? Cumpri a minha etapa. Tenho que agradecer a Deus a oportunidade que Ele me deu, e eu tenho que agradecer as forças que Ele me deu, que Ele me ajudou, o ânimo que Ele me ajudou, para que eu pudesse cumprir a minha etapa. E aí, meus filhos agora vão seguir a etapa deles. Né? É essa questão, essa visão que a gente tem que ir se trabalhando. Todos nós ainda somos apegados. No nosso nível de desenvolvimento, nós temos um apego ainda grande. Há várias questões. Há questões das pessoas, dos familiares, as questões materiais, há muitos aspectos. Né? Nós temos que ir nos trabalhando nisso. Lembra ali naquela resposta que foi dito? A cada um fazer um pouquinho pelo seu progresso. Isso é fazer alguma coisa pelo seu progresso. É você se trabalhar nessa direção. É você refletir nessa questão. E começar a se treinar nisso, respeitando o teu limite. Lembrando que você não vai, da noite para o dia, desapegar da vida, desapegar dos teus filhos. Tá? É uma falta de amadurecimento. Eu nem diria que assim, a falta de amadurecimento é um estágio do amadurecimento, eu colocaria dessa forma. Né? Você já amadureceu alguma coisa, é um estágio do teu amadurecimento que isso ainda não foi resolvido, que vai ser resolvido mais à frente. Mas certamente vai ser resolvido. Né? Isso aí eu tenho certeza, porque faz parte da nossa evolução.
e preparei os dois para voos para seus destinos. Não sou uma mãe rígida, ao contrário, está vendo? Você já conseguiu, dentro do teu apego, deixar que eles treinassem suas asas para que eles pudessem voar. Agora você tem que soltar para que eles possam voar realmente. Tá? Arilza Amaro, olá, Arilza. Vou assistir a live na íntegra. Pelo pouco que assisti, um assunto muito interessante para nosso desenvolvimento nessa encarnação e em futuras. Sim, Arilza. Esses conhecimentos, eles são como uma escada, né? Então, para a gente chegar a determinado degrau, quarto degrau, eu tenho que passar pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro. Esses conhecimentos estão formando essa base dessa escada, né? Esses degraus mais inferiores em termos só de amplitude de conhecimento. Tá? Então, a cada um nós vamos ampliando a visão, ampliando a visão, ampliando a visão. Né? No Espiritismo, a gente fala muito do egoísmo. Né? Eu acabei de citar a questão do egoísmo como uma condição nossa que tem a ver com o nosso grau de desenvolvimento. Porque quando nós fomos criados simples e ignorantes. Então, qual era o conhecimento que a gente tinha? Era nenhum. Então, o que era o mundo para a gente? Era eu mesmo, só tinha eu. Eu era animal que eu vivia dos meus instintos de sobrevivência. Depois a gente ganhou a inteligência, que a gente está aprendendo a usar a nossa inteligência. É só a gente ver no nosso dia a dia quantas vezes nós pensamos no que fazemos. Muitas das coisas que nós fazemos no automatismo, sem pensar nelas. Né? No nosso dia a dia, nas tarefas do dia a dia. E às vezes a gente para pensar, poxa, por que eu faço dessa forma e não mudei ainda? Porque eu não penso nela. É um hábito que a gente tem ainda de economia desnecessário. Nosso cérebro precisa trabalhar, nós precisamos exercitar o nosso raciocínio. Tá? Então, vamos nos trabalhando nesse sentido. Cida, entendeu? Que ótimo, Cida. Que bom, legal. Que bom que você tenha entendido. Né? Emílio coloca aqui uma pergunta, né? As pessoas que são muito apegadas aos bens materiais, como se sentem após o desencarne? Elas sentem falta desses bens materiais. O apego delas é tão grande que elas não querem se afastar desses bens materiais. E isso dificulta o quê? Lembra? Pensamento, né? Se eu desencarno, mas estou pensando nas minhas questões dos bens que eu deixei aqui na Terra, né? Meus bens materiais, primeiro, todo o meu pensamento está ligado nisso, está voltado para essa questão. Então, eu não consigo pensar em outras coisas, não consigo me sintonizar com espíritos que queiram me ajudar, já me dificulta essa questão. Porque eu estou desviando o meu pensamento, eu estou focando o meu canal de pensamento nessas questões. E aí fica mais difícil eu receber a ajuda do plano espiritual. Né? E aí fico apegado a isso. Até que eu vou, num determinado momento, que pode levar pouco tempo, ou pode levar muito, muito tempo. E quando a gente está falando de muito tempo, gente, nós não estamos falando de dias, não, nem de anos. Nós estamos falando aí até de séculos, tá? Para que a gente consiga se livrar dessa questão. Então, vamos fazer aquilo que eu propus ainda há pouco, né? Vamos pensar, vamos começar a trabalhar nessas questões nossas, para que a gente possa gradativamente ir dando passos, né? Se nós pensamos, raciocinamos em cima disso, o que os espíritos amigos vão entender? Que ele está fazendo a tua parte, está tentando entender, está tentando se fortalecer nisso. Como nós podemos ajudar? E aí eles vão ajudar. E aí nós vamos andar mais rápido nessas questões. Mas depende de nós começarmos. Cada um tem que ser protagonista do seu progresso, da sua evolução. Né? Eu tenho que fazer a minha parte. E aí, nossa parte às vezes é pequena, é só essa questão de mostrar vontade, de desejar, de fazer por onde. Ótimo exemplo dos índios. Exatamente, não tinha essa intelectualidade. Exatamente, né?
e não tinha essa intelectualidade, e aí entendi que podiam comer. Tá? Obrigado pelo reforço, Cris. Foi legal. É bom que a gente tenha o Luiz. Aqui nesse estágio em que vivemos, tudo aqui na Terra contribui para que não aconteça o desenvolvimento moral. Luiz, não sei, tenho minhas dúvidas. Porque as coisas que as coisas que nós estamos vendo acontecer, se nós refletirmos sobre elas e não concordamos, então vamos pensar, grande parte dessas coisas negativas, imorais que estão acontecendo na nossa sociedade. Como é que você vê essas coisas? Se você concorda com elas, aí eu vou concordar contigo. Mas se você discorda delas, eu já vou dizer que é o contrário. Elas estão te estimulando a se posicionar contrário à imoralidade, ou seja, a favor do desenvolvimento moral. Né? O que nós, talvez o que você tenha querido dizer, né, se você me permite interpretar, é que na Terra nós somos muito tentados para a imoralidade. Né? As questões imorais, e aí são as paixões, todas essas questões, né? Elas são colocadas à nossa frente a todo momento. Aí eu concordo plenamente. Mas, na verdade, é o teste, é a prova. É um mundo de provas e expiações. Vamos colocar essas tentações na nossa frente e vamos ver como nós reagimos. Olha a nossa capacidade de escolha aí. Ó. É isso que vai dar responsabilidade para a gente. Né? Nós vamos ter agora que escolher. E a responsabilidade é nossa. Então, nós temos a opção do bem e do mal. Intelecto nós já temos para isso. Entender o que é bem, o que é o bem e o que é o mal. Vamos fazer as nossas escolhas. Né? Areuza, excelente sua pergunta, senhor Emílio. Ótimo, que bom. Espero que eu tenha conseguido alcançar também, Emílio. Se não conseguir, a Cida, não concordo com o Luiz. Em parte, eu também não concordei, Cida. Depende de como a gente veja. Né? Se for por esse aspecto de que, se a gente concorda, realmente está atrapalhando o nosso... Quer dizer, na verdade, não são essas coisas que estão atrapalhando. Somos nós que não estamos conseguindo dar conta do nosso desenvolvimento moral. Mas se nós já nos posicionamos contrário e não praticamos, não concordamos, não somos cúmplices dessas questões, nós já estamos trabalhando e fortalecendo o nosso desenvolvimento, sim. É isso aí, Cida. Tá? Bom, gente, 20h58. Nossa, rapidinho passou o tempo. Caramba. Areuza, vamos lá. Não tenho medo nem receio de fazer minha partida. Só não gostaria, se assim merecer, de partir antes da minha mãe, pois só restou eu para cuidar dela. Cida, Areuza, vamos pensar o seguinte. Deus é nosso Pai. Qual é a grande preocupação dele? Qual é o grande objetivo dele? Para cada um de nós, não é para mim, não é para você, não, para toda a humanidade. Não é proporcionar a gente as melhores condições para a nossa evolução? Se for melhor para a evolução sua e da sua mãe, que você desencarne antes dela, assim será. E pode ter certeza que, se isso acontecer, é a melhor opção. Nós temos que confiar mais no nosso Pai, temos que confiar em Deus. Deus é amor, é um Pai que nos ama, que nos quer bem. Tudo que acontece na nossa vida, e aí vamos lembrar da novela, né, que repetiu há pouco tempo, né? Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Nós é que, às vezes, pela nossa capacidade de compreensão, ainda não conseguimos ver dessa forma. Então, fica tranquilo, né? Vai acontecer o que for melhor para você e para tua mãe. O Carlos. Prática a doação é uma boa forma de desapegar. Praticar a doação é uma boa forma de desapegar não só o que nos serve, mas sim, a doação é uma forma de desapego, né?
Aquilo que eu tenho, eu estou passando para uma outra pessoa. E aí você lembrou bem, não só aquilo que não me serve mais, né? Mas é o começo. Nós começamos doando assim, né? É o início desse processo nosso de desapego. Já não me serve mais, eu vou e dou. Mas também daquelas coisas que a gente está muito... Às vezes, a gente tem e já é desnecessária para a gente. Não é que não sirva, ela serve. Mas já não temos mais necessidade daquela questão. Então, para que ficar acumulando? Será que nós temos apenas o necessário ou temos muitas coisas que são supérfluas? É isso que a gente tem que estar se perguntando, né? Eu necessito ser indispensável para a minha vida, para a minha existência? Se for, se eu entender que sim, e aí eu tenho direito de fazer a minha escolha, né? Eu vou manter aquilo. Se não, vou começar a me desapegar, né? Então vou liberar, espero que aquilo seja útil para uma outra pessoa. Manuel Esteves. Esse trabalho de desapego, principalmente dos entes queridos, é muito difícil. Tem que ser diário e à base de muito estudo e reflexão. Sem dúvida, Manuel. Sem dúvida. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo a adolescência espiritual, porque nós assumimos agora, nós temos clareza da responsabilidade que nós temos pelos nossos atos, e é esse momento difícil de transição, né? Que nós deixamos de ser crianças espirituais, estamos chegando à fase adulta espiritual. E como adulto nós sabemos, né? É só a gente comparar a vida da criança e a vida do adulto, né? Qual é a vida mais difícil, né? Que exige mais da gente? A vida do adulto. Espiritualmente também exige mais da gente. Então é mais difícil, exige mais empenho, mais dedicação, mais determinação nossa para que a gente consiga dar os passos, né? Emílio, ficou muito bem esclarecido. Que bom, Emílio, que ótimo, né? Que bom que os amigos estejam iluminando todos nós, as nossas mentes, para que a gente possa entender melhor as questões, né? Bom, meus irmãos, já são 21 horas e 3 minutos. O meu amigo, nosso amigo, irmão Aderlei, já não colocou nenhum comentário aqui, ou significa que os comentários pararam, ou ele está me puxando a orelha que chegamos no nosso horário. O Luiz Carlos dá uma boa noite para todos, com muita paz e luz. Obrigado pela palestra. Vamos agradecer aos amigos do alto, que estão sempre intuindo a gente, preparando, né? E eu também agradeço, porque tanto a preparação, o estudo, a leitura, as perguntas de vocês, essa interação, me ajuda a esclarecer, a consolidar, a ver as coisas de uma forma mais ampla, ampliar a nossa visão. Lembra, né? O contrário do egoísmo, né? Da visão curtinha, precisamos ampliar, né? A turma está satisfeita com as excelentes explanações, chefe. Tá bom, vocês são muito puxa-saco. Mas tudo bem, vamos lá. Eu também estou muito contente com o nosso encontro. Vamos fazer a nossa prece de pausa, né? Pedindo ao nosso Pai que ampare a todos nós, principalmente aqueles irmãos que ainda não conseguem estar aqui conosco nesses momentos, vivenciando essa energia, esse aprendizado, esse esclarecimento que fortalece, que ilumina, que traz ânimo para cada um de nós. Que nós, por nossa vez, possamos fazer um bom uso desses ensinamentos, alimentando em nós a semente de amor que foi plantada pelo nosso Pai em cada um dos nossos corações, quando da criação de nossos espíritos. E que assim possamos, fortalecidos, buscar com humildade a ampliação dos nossos conhecimentos, nos esclarecermos, para que possamos prosseguir na nossa caminhada rumo a nos tornarmos espíritos elevados, espíritos puros. É uma caminhada ainda longa, bem o sabemos, mas sabemos que contamos a todo instante com a
luz do nosso Pai, com o amparo do nosso irmão Jesus e com a ajuda de todos esses irmãos que caminham junto de nós, nos amparando, nos ajudando, nos esclarecendo. Que as luzes de Maria Madalena banhem o nosso planeta, levando a cada coração um pouco dessas bênçãos e dessa energia, e que fortaleçam todos nós, principalmente aqueles que passam por momentos difíceis, e que, em função desses momentos, se veem, não estão, mas se veem sozinhos, se veem isolados. Que eles percebam, que eles sintam nesse momento a presença de nossa irmã Madalena, que em nome de nosso irmão Jesus está amparando a todos nós. Que assim seja. Uma boa noite para todos nós. Não esqueçamos que na sexta-feira teremos a nossa conversa, nosso estudo do Evangelho, né? E prosseguiremos ainda com as nossas lives. Uma boa noite para todos.